Você provavelmente já assistiu Pica-Pau. Talvez na infância, talvez depois de adulto, talvez ainda hoje quando passa em algum canal aberto ou aparece um corte perdido na internet. Se não assistiu, seu pai deve ter assistido. Mas enfim, você sabe que a risada do Pica-Pau é inconfundível. O jeito debochado, a malandragem exagerada, as situações absurdas. Pica-Pau marcou gerações. Mas deixa eu te fazer uma pergunta direta. Um cristão pode assistir Pica-Pau? Parece até uma pergunta simples, mas ela carrega algo muito profundo. Porque quando alguém começa a levar a fé a sério, inevitavelmente começa a rever o que consome. E aí surgem as dúvidas. Será que isso me edifica? Será que isso molda meu caráter? Será que estou normalizando comportamentos errados? O Pica-Pau, vamos ser honestos, não é exatamente um exemplo de virtude. Ele engana, ele trapaceia, mente, manipula situações. Muitas vezes prejudica outros personagens só para sair por cima. Ele raramente aprende uma lição moral no final do episódio. Na maioria das vezes ele vence sendo astuto e irreverente. E muita gente cresceu rindo disso, inclusive cristãos sinceros. Então, qual é o ponto? O ponto não é sair condenando o desenho animado. O ponto é maturidade. Existe diferença entre assistir algo entendendo que é ficção exagerada e absorver aquilo como padrão de comportamento. Um adulto maduro consegue assistir e separar entretenimento de exemplo moral. Uma criança nem sempre. A questão não é simplesmente pode ou não pode. A questão é, isso está te aproximando de quem você quer se tornar? Porque tudo que a gente consome deixa marcas. O humor molda a visão de mundo. Narrativas moldam valores. E quando você começa a perceber isso, você passa a filtrar melhor o que entra na sua mente. Mas aqui vem algo que quase ninguém percebe. Mesmo um desenho aparente bobo como o Pica-Pau pode nos levar a uma reflexão muito maior. Porque por trás da caricatura exagerada existe um animal real. E quando você olha para o pássaro de verdade, o nível de complexidade é simplesmente absurdo. E agora que eu prendi a sua atenção falando do desenho, deixa eu te mostrar algo que vai muito além da animação. Vamos falar do Pica-Pau real, do pássaro. Porque ele é uma das incontáveis evidências de que existe um criador inteligente por trás da vida. O Pica-Pau não bate levemente na madeira. Ele literalmente lança a própria cabeça contra um tronco sólido dezenas de vezes por segundo. Dependendo da espécie, ele pode dar entre 15 a 20 bicadas por segundo. Isso significa que em um único minuto, ele pode ultrapassar 1000 impactos direto contra a madeira rígida. Agora para e pensa nisso com seriedade. Se você bater sua cabeça contra a parede uma única vez com força considerável, você pode sofrer uma concussão. O Pica-Pau faz isso centenas de vezes por minuto e não é de leve. A desaceleração sofrida pelo crânio do Pica-Pau em cada impacto pode chegar a algo em torno de 1000 e 1200 vezes a força da gravidade. Isso mesmo, a força G. Para você ter uma referência, pilotos de caça altamente treinados começam a ter visão turva por volta de 5G. Com treinamento extremo e traje especial anti-G. Alguns conseguem suportar até 9G por poucos segundos antes de desmaiar. Acima disso, o sangue não consegue chegar adequadamente ao cérebro. Agora vamos para acidentes automobilísticos graves. Um impacto severo pode gerar algo em torno de 50 a 70 G no corpo humano. Isso já é suficiente para causar lesões internas gravíssimas, traumatismos cranianos e muitas das vezes até a morte. Concussões cerebrais podem acontecer com impactos muito menores que 100 G. O Pica-Pau aguenta mais de 10 vezes a força que poderia matar um ser humano. Ele faz isso repetidamente, diariamente, como parte de seu comportamento natural. Ele não sofre dano cerebral cumulativo, ele não desenvolve lesão crônica, ele não fica tonto após centenas de impactos. Por quê?
porque ele possui um sistema de amortecimento extremamente sofisticado. O bico do pica-pau não é uma estrutura simples e rígida, ele possui camadas com densidades diferentes que ajudam a dissipar a energia do impacto. O crânio apresenta regiões esponjosas que absorvem parte da força. O cérebro é relativamente pequeno, ajustado firmemente dentro da cavidade craniana, reduzindo o movimento interno. Mas o mais impressionante é uma estrutura chamada ossioide. Nos seres humanos, o ossioide fica na região da garganta e ajuda a sustentar a língua. No pica-pau, ele é completamente diferente. Esse osso começa próximo à base do bico, se estende para trás, contorna o crânio por cima e em algumas espécies chega até a região da testa ou atrás dos olhos. É como se fosse um cinto de segurança biológico envolvendo a cabeça. Quando o pica-pau impacta a madeira, o ocioide ajuda a distribuir e absorver a energia, funcionando como parte de um sistema integrado de proteção. Não é apenas uma peça isolada, é um conjunto sincronizado de adaptações, bico estruturado, crânio reforçado, língua especializada, sistema muscular ajustado, posicionamento cerebral preciso. Agora pense comigo, se alguém disser que tudo isso surgiu por tentativa e erro ao longo de milhões de anos, surge uma pergunta lógica: como as primeiras versões sobreviveram? Porque de nada adiantaria ter um bico forte se o crânio não tivesse preparado. De nada adiantaria ter um crânio parcialmente adaptado se o ocioide ainda não estivesse funcional. De nada adiantaria ter o ocioide se o cérebro não estivesse adequadamente estabilizado. Se qualquer parte desse sistema estivesse em desenvolvimento e não totalmente integrada, as primeiras bicadas causariam lesão cerebral fatal. Um único erro estrutural e o animal não sobreviveria para transmitir características alguma. Estamos falando de um sistema que precisa funcionar completo para que o comportamento seja viável. Não existe margem para tentativas fracassadas. Ou o sistema funciona desde o início, ou o animal sofre dano severo. E o pica-pau não é exceção isolada. Ele é apenas um exemplo entre incontáveis estruturas biológicas altamente complexas e integradas que encontramos na natureza. Quando você começa a estudar anatomia, biomecânica e fisiologia, você percebe padrões de engenharia, o ajuste fino, integração de múltiplas partes trabalhando com um propósito funcional claro. E então, a pergunta deixa de ser emocional e passa a ser racional. O que é mais coerente? Acreditar que sistemas independentes, altamente específicos e complexos surgiram por processos não direcionados, ou reconhecer que há uma inteligência por trás da estrutura da vida? O pica-pau continua batendo sua cabeça nas árvores todo santo dia, sem dor, sem concussão, sem dano cumulativo. E cada impacto é uma demonstração silenciosa de um sistema incrivelmente ajustado. E aqui entra novamente o desenho, porque o personagem animado que ri, provoca e faz travessuras é uma caricatura exagerada. Ele foi criado para humor, para entretenimento, para arrancar risadas. Mas o animal real é infinitamente mais impressionante do que qualquer roteiro de animação poderia imaginar. Talvez você continue assistindo Pica-Pau apenas como uma lembrança da sua infância. Talvez você decida filtrar melhor o que consome. Essa é uma decisão pessoal. Mas da próxima vez que ouvir aquela risada icônica, talvez você se lembre que por trás da comédia existe uma criatura real com uma engenharia que desafia comparações humanas. E talvez a reflexão não seja apenas sobre assistir ou não assistir um desenho. Talvez a reflexão seja sobre o que a própria criação está revelando diante dos nossos olhos. Eu não estou aqui para impor uma conclusão, estou aqui para provocar uma pergunta sincera. Quando você olha assim para algo tão específico, tão integrado, tão funcional, tão perfeito, tão complexo como um simples passarinho, um pica-pau, isso aponta para o acaso ou para um propósito? E enquanto você pensa nisso, talvez até o velho desenho ganhe um significado diferente. Então é isso aí, pessoal. Pense sobre isso. Um forte abraço e fiquem na paz.